Bom dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Casa de Deus, é momento de recapitulação da lição. Os jovens vão subir ali para a classe deles, as crianças também vão ter um momento especial delas, e nós, os de um pouquinho mais de idade, né, assim, os pós-juventude, né, vamos dizer assim, vamos ficar por aqui, os pós-juventude. Não somos idosos, somos pós-juventude. Vamos ficar aqui para a recapitulação da lição. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marlete. Bom dia aos irmãos. Feliz sábado. Bom dia a você que se encontra em casa. Que Deus nos abençoe, que Ele nos conduza no estudo dessa lição. Uma lição muito especial, né? Uma lição de amor realmente de Deus para conosco, né? Muito bem, mas vamos orar, né, para a gente pedir a unção do Santo Espírito para recapitular, para o estudo da palavra de Deus, né? Preciso que o Espírito Santo nos oriente nessa sequência que nós vamos fazer aqui do estudo. Vamos orar. Senhor Santo Deus e Pai, muito obrigado por nos trazer nessa manhã na Tua Santa Casa. Obrigado pelo Santo Espírito que trabalha em nossa vida, em nossa mente, em nossos corações, nos fazendo nos conectarmos contigo, e em especial nesse momento, e através da recapitulação da lição, que o Santo Espírito fale a nós e que nós entendamos o que o Senhor, como o Senhor agiu no passado, para que isso nos sirva de exemplo e de entendimento nos tempos atuais. Essas bênçãos te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos aqui para a terceira lição, né? O tempo vai passando ligeiro, os dias no instante se passam, e a lição dessa semana ela traz como título Aliança Eterna. Lembrando que estamos estudando o livro de Deuteronômio, né? E a lição dessa semana vai falar de aliança, da aliança que Deus fez com o seu povo, mas que também serve, de certa forma, de exemplo para nós entendermos, né? Como é o amor de Deus e como esse amor nos alcança e qual é o nosso papel nesse acordo, né? Vamos, só para a gente, eu sei que é uma comparação já meio batida, mas só para a gente fazer essa comparação. Quando você vai casar, o símbolo do casamento, né? É aquele negocinho redondo, muitas vezes de ouro, que o esposo coloca na mão da esposa e a esposa na mão do esposo. Para que serve aquilo? Não é uma joia, é um lembrete. É um lembrete de que aqueles dois estão fazendo um pacto, né? E as normas do pacto, elas são ditas aqui no altar. Amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, cuidar, respeitar, né? Da mesma forma, Deus fez uma aliança mútua com o povo. E o que a gente vai tentar entender hoje é qual o papel de cada um na aliança. É interessante, Marlete e meus irmãos, que no trimestre passado a gente estudou bastante sobre essa questão da aliança, né? E já em outro semestre, já um livro específico, que é o livro de Deuteronômio, vem esse tema, Aliança Eterna, e ainda nos mostrou tanta coisa, digamos assim, não novas, mas que a gente ainda não tinha tido contato, mesmo estudando uma lição durante um trimestre inteiro. Eric? Eu fico pensando quando vem uma lição, eu fico pensando, por que essa lição chegou para nós até hoje? O tema geral, né? Livro de Deuteronômio e tal. A gente já falou algumas vezes aí que da mesma forma que o povo se preparou para entrar na Terra Prometida, o livro de Deuteronômio também envia algumas lições para nós hoje, como preparação para a terra que nós vamos entrar, Nova Jerusalém, essa terra restaurada, enfim. Aí você estava falando assim sobre aliança, por que esse tema e tal. Eu fico pensando que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deseja que o seu povo hoje, ele tenha plena consciência do seu compromisso feito com Ele. No momento que nós aceitamos a Cristo, isso não é apenas um título para nós carregarmos durante a nossa vida. Isso também exige de nós algum tipo de atitude. Por exemplo, eu fico pensando que hoje
o nosso guru do amor junto com a Elisângela, né, ficou lembrando que eles se casaram aqui, né? A Marlete falou de casamento, e eu acho que em algum momento, ou eles iam lembrar, ou agora que eu falei, lembraram, né? Do dia que eles fizeram sua aliança aqui perante todo mundo e tal. Mas isso, eu tenho certeza de que antes de eles tomarem essa decisão aqui publicamente, eles, nas suas casas, na época de namoro, noivado, ficaram planejando. Quando eu casar, eu vou fazer isso. Quando eu casar, eu vou ser assim. Quando eu casar, não vai ter briga. Quando eu casar, vai ser amor todo dia, tal, né? É claro que às vezes a gente não consegue, né? Foge às vezes da nossa... Às vezes foge da nossa alçada. Mas veja só, Deus ele é fiel em seu compromisso todos os dias, durante toda a eternidade. Agora, o quanto que o seu povo tem sido fiel ao compromisso feito com ele? Tanto o povo de Israel naquele tempo, e quanto nós hoje, quando nós decidimos nos comprometer com Deus, decidimos aceitar o seu nome, fazer a sua vontade. Então, como vocês já introduziram, essa aliança não é só, venha a nós o vosso reino, né? Não é só aquilo que Deus nos dá, mas é aquilo que nós fazemos também por ele. O povo naquele momento precisava ter consciência disso, entender plenamente a prática desse compromisso, e nós hoje estamos estudando essa lição e já estudamos esse tema da aliança por algumas vezes, porque o Espírito Santo compreende, Deus compreende que o povo hoje precisa se comprometer mais com a decisão tomada. É interessante, Eric e Marlete, que nesse verso aqui que tem para memorizar, né, que diz assim, em Gênesis 17, verso 7, diz assim, ó, estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. E aqui tem uma palavra que eu achei muito interessante, que é essa questão da descendência, né? Isso mostra que os eventos que aconteceram ali em Gênesis, Êxodo, Deuteronômio também, especificamente a respeito da lição da escola sabatina, aconteceram lá no passado, para um povo específico, né? Que era o presente ali daquele momento. Só que, na fala de Deus, aqui no versículo a gente vê que, ó, entre mim e você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. E aí recai sobre o que o Eric falou, que realmente isso é para nós hoje também, que nós somos essa descendência, né? Nós somos o Israel de hoje, digamos assim, né? E muitos vivem como se fosse um povo à parte, que de certa forma não se incluísse nisso aqui, não por não saber, mas eu digo pelo próprio modo de viver, né? Até porque aqui diz que é uma aliança perpétua, uma aliança eterna. Eric? Só mais um ponto para complementar, que assim, essa questão do compromisso, a gente está falando aqui no âmbito espiritual, se concentrando nos relatos aqui de Deuteronômio, no povo de Israel, mas se nós olharmos para a vida hoje, para a sociedade hoje, infelizmente é uma sociedade que beira a falta completa de compromisso, de cumprir com a sua palavra, né? As pessoas acabam, quando surge um problema, a gente acaba agindo até como Adão e Eva, né? Fica jogando, não, foi o esposo, foi a esposa, foi a serpente, tal, enfim, jogando por outra responsabilidade e não assumindo seus compromissos. Hoje, no modo geral, não só espiritual, a gente vive numa sociedade que é assim. Se há um problema com os políticos, a gente ataca os políticos, realmente. Eles cometem diversas falhas. Mas quem colocou os políticos lá? A sociedade, que escolheu através do voto, tal, enfim. Qual âmbito for da sociedade, a gente, infelizmente, vive uma crise de compromisso. De você falar algo com uma pessoa e muitas vezes não conseguir cumprir, seja por quais motivos. Enfim, acho que a perspectiva de Deus nesse sentido, ao escolher esse tema da aliança, para a gente relembrar desse detalhe, do compromisso que nós precisamos ter. Eu queria instigar aqui o pessoal para comentar aqui com a gente, né? Assim como o Marcelo viu uma palavra que se destacou aqui para ele no versículo que abre a lição, para mim também tem uma palavra, né, que é perpétua, e como está no título, é eterno. E eu queria perguntar primeiro para a congregação, e se a congregação não responder aqui a pergunta no jogo, volta para você, viu, Marcelo? Em que aspecto essa aliança é eterna?
Essa aliança aqui, especificamente, Deus está conversando com Abraão, dizendo que daria uma terra para o povo dele, os descendentes de Abraão. Como é que essa eternidade, essa perpetuidade nos alcança? Em que sentido ela é eterna, se Deus estava traçando ali uma promessa para Abraão de que ele seria uma grande nação e aquela nação seria o representante de Deus na terra? Como que essa aliança ficou naquele tempo? Então ela não é eterna. E se ela é eterna, como é que ela nos alcança? Entenderam a pergunta? Quem quiser pode levantar a mão para responder. O Eric leva o microfone. Se ninguém responder, o Marcelo já está com o microfone na mão para responder. Olha, o Tiago e a Ludemília se manifestaram. Eu acho assim que essa aliança chegou até nós através da promessa de Deus, né? Para o Israel espiritual. Não é mesmo? Veja assim, é a promessa da eternidade, da nossa salvação em Cristo Jesus, eternamente sem fim. Aqui na minha versão diz assim: confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração, vai passando de geração em geração, e esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então, se eu me apegar a essa aliança, com fé, ela vai ser eternamente sem fim. Aqui, né? E no céu. Eu acho que está bem certinho aí, né? De que a aliança feita com Abraão, que até a própria lição fala que o termo usado com a aliança lá de Noé, ela é um pouco diferente da aliança abraâmica. E ela realmente vem até mim, né? Que sou descendente de Abraão, mesmo que seja através do espiritual, né? Só através de crer em Jesus Cristo e da sua morte. Mas o eterno, quando fala, não vai acabar agora, Jesus vindo nos buscar, né? Vai ser o quê? Eterno é para sempre, é duradouro. Eu estava até comentando com a Kelly essa semana, né? Mas como vai ser eterno? O que nós veremos não será mais o anjo Miguel, né? Não será mais aquele ser que era antes de ter vindo até a terra. Nós veremos quem? Jesus, né? Com uma forma de quem? E com as marcas na mão. Então, realmente ficará marcado ali esse evangelho eterno, né? Na pessoa de Cristo, e nós viveremos com ele. O Eric. Só para complementar aqui, mais uma vez lembrando de casamento, né? Uma das coisas que é falada, né, da vida da aliança, daquele momento de compromisso, é até que a morte o separe, né? A fidelidade é até que a morte o separe. As consequências dessa aliança com Deus, da mesma forma que a promessa feita por Ele, da mesma forma que Deus é eterno, então as consequências, o resultado disso são eternos, né? Como o Tiago complementou, da nossa vida na eternidade e tudo. Como nós não teremos a morte para nos separar mais dessa relação que Deus tem preparado e que nós queremos viver, então as consequências de nossa decisão positiva, né, a fazer a vontade de Deus e a receber a graça, a lição fala muito também sobre a graça do Evangelho, né, que foi aquilo, a parte de Deus na promessa, né, na aliança, as consequências disso tudo, ao aceitarmos, são eternas. Então, a gente... Complementar aqui, hoje a Kelly me fez uma pergunta, tu está falando aí das consequências, né, a promessa, mas o que é realmente a aliança, né, a aliança em si, o que Abraão era, meu irmão, o que eu sou, nada, o que o povo hebreu que estava no Egito era, nada. Então, Deus é quem Ele é, e eu sou porque Deus é, certo? Então, isso daí vai refletir eternamente. A aliança simplesmente é isso. Deus e eu. Eu não sou nada, Ele é tudo, por isso, as promessas dEle. Quando eu perguntei a ele sobre a questão, eu disse, Tiago, vamos debater, porque quando a gente debate, a gente aprende mais, né? E aí ele me falou, a aliança é a promessa, Deus fez Abraão, e ele explicou mais coisas. Aí eu fiquei assim, eu disse, não, vou pesquisar mais. Além da Bíblia, eu fui procurar nos livros de profecias mais algumas coisas. Mas eu queria algo bem mais
Só que eu já tinha passado por essa resposta e eu não tinha visto. E ela está lá em Gênesis 17:7, que a aliança é Deus, sendo o nosso Deus. Essa é a aliança. Aí eu fui, voltei, e depois foi que eu vim perceber que a resposta estava aqui. A aliança é para Deus ser o Deus até a eternidade, o nosso Deus, né? E aí eu perguntei a ele, porque a promessa é uma coisa e a aliança é outra. Aí é onde vem a aliança e o evangelho, a aliança e Israel, a aliança e o compromisso, a aliança e os remanescentes e a aliança e o ensino, né? Muito bem, eu estou gostando hoje, Marlete. A gente está aqui falando um pouquinho, né? Então, assim, é como justamente Tiago, Eric e Kelly falaram. Todo esse contexto, eu até escrevi aqui, tem mais a ver com o caráter de Deus, tem mais a ver com quem Deus é, do que nós mesmos, né? Porque aqui, ó, a lição, nessa parte do domingo, quem quiser se contextualizar aqui, diz assim, ó, desde o início, a verdade central da aliança foi o evangelho, a salvação, somente pela graça mediante a fé. Então, assim, não era nada a ver conosco, era realmente a manifestação do caráter de Deus. Porque se ele quisesse, lá no Éden mesmo, tudo já teria sido extinto. Só que não, que essa aliança já existia no coração de Deus, por isso que ela é eterna e sempre será, porque ela já existia no coração de Deus antes mesmo do homem caído, antes mesmo do homem pecar. E essa aliança continua existindo para mim, para você, para aqueles que creem. Certo? Tudo é questão de você crer pela fé. E é isso mesmo, assim, não é que Abraão não tivesse parte, não é? Tudo bem, surge do coração de Deus, é ele quem toma a iniciativa, mas uma aliança nunca é um pacto unilateral. Abraão e o povo tinha um papel também nessa história, né? Que era ser o representante de Deus aqui na terra, representar Deus para outras pessoas e, por meio da fé, guardar a aliança, né? É claro que Deus fez infinitamente muito mais e até a vontade de fazer alguma coisa vem do Espírito Santo. Mas por que Abraão? Porque Deus olhou a humanidade e viu que a humanidade era má, mas tinha um homem ali separado que Deus disse assim, pode ser que ali dê certo. Ali tem tudo para dar certo, porque é um servo fiel. Eu vou lá testar eles. Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar, que eu vou te mostrar. Em algum momento, só sai. E Abraão, pela fé, creu, pegou as trouxas dele e botou o pé na estrada sem saber para onde ia. Esse é o papel na aliança. É a gente dizer, Deus diz assim, só vai, prega o evangelho, deixa que eu abra as águas, deixa que eu faço uma tocha de noite, eu protejo do sol, eu dou comida, eu dou a roupa não vai desgastar, só crê e vai, que eu vou te mostrar. A Kelly falou algo interessante a respeito de aliança e promessa, né? Então, assim, a promessa, ela já existia, e essa promessa, ela é eterna também, mas a aliança, de fato, ela só pode acontecer envolvendo duas partes. Então, essa aliança, Deus quer fazer conosco, mas é necessário que a gente faça também. A gente faça essa aliança. Assim como foi o exemplo que o Eric mencionou, a Marlete mencionou, a respeito do casamento. Então, é uma aliança que existe entre duas pessoas. Eu e Deus. Você e Deus, né? E aqui, eu fiquei até emocionado estudando essa lição, porque assim, eu vi realmente o amor. Eu não vi o Deus assim como se fala, eu vi o amor. Porque assim, Deus constantemente, Ele estava guiando, orientando o povo para como se manter aprovado dentro dessa aliança, para que essa aliança não viesse a se romper. É tão tal que eu até comentei aqui, não eram as leis e etc, e sim, elas serviam apenas para guiar o povo dentro desse contrato, digamos assim, dentro dessa aliança. Não é que Deus quisesse proibir isso ou aquilo, mas toda vez que
Deus chegava para o povo, ó, o povo está fazendo coisa errada. Então, assim como foi lá nas tábuas dos mandamentos, o povo estava fazendo coisa errada e Deus assim, olha, meu povo não pode sair do trilho. Então, Deus colocou ali as leis justamente para que o povo pudesse ser guiado, protegido e que essa aliança realmente fosse eterna para o povo, assim como deve ser para mim hoje. Ludemília. É importante salientar, né, a gente verificar que Abraão, o pai da fé, o passo de fé que ele deu nesse pacto, nessa aliança, né? Conhecia o Senhor Deus, Deus conhecia Abraão, mas ele não conhecia os requisitos todos dessa aliança, tudo que ia acontecer, né? Assim como no casamento, você conheceu seu futuro esposo, mas no decorrer você não vai saber o que vai acontecer dentro, né, dessa história toda. E Abraão creu e foi. É o passo de fé, né? Por isso que ele é chamado pai da fé, realmente. É um passo de fé e confiar nas promessas, até porque ele não sabia tudo que ia acontecer. Mas ele desempenhou bem o papel dele nesse pacto, assim como Deus também, né? E assim como nós também, quando nós selamos nossa vida com Cristo, né? Através do batismo. É um passo de fé, que você tem que cumprir a sua parte nessa aliança, né? O problema foi a descendência, né? Mas olha, só para amarrar bem que o tempo já vai correndo, para a gente amarrar essa questão aqui, o que está muito ligado à aliança é o Evangelho, né? Essa aliança, é claro que ela foi feita aqui especificamente com Abraão, num determinado tempo, para uma determinada nação, e depois, como o povo quebrou a aliança, essa aliança se estendeu aos demais povos, né? A outras nações que eram consideradas pagãs e não descendência direta de Abraão. Mas o que conectava através das gerações e o que tornava essa aliança perpétua era justamente o fato de o povo ser uma vitrine, para que o mundo visse a Deus através dele. Ele disse, olha, muito simples, eu vou te manter, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, eu vou ser o teu Deus, eu só quero que você me retribua falando de mim para outros e sendo fiel na guarda dos mandamentos, que, como foi falado aí, é uma proteção, você falou, né? É uma proteção para o povo. E o que era, então, a perpetuidade? Era a transmissão disso via o que a gente chama de evangelho, né? É essa pregação, essa divulgação de quem é Deus através dos tempos. Isso não importa qual foi o povo selecionado, se foi Noé, se foi em Abraão, se foi através dos discípulos ou se foi através de nós. Isso é para sempre, porque é a mensagem angélica, a mensagem de um Deus que quer estar para sempre com o seu povo e que vai se cumprir mais presencialmente, vamos dizer assim, na volta de Jesus. O Eric quer falar? Só, viu, Marcelo? Pode falar. A perspectiva principal do Evangelho, e isso era falado de geração em geração desde o Éden, era a perspectiva de que o próprio Deus, na forma de Cristo Jesus, viria para salvar o povo. Era algo que ele decidiu fazer pelo povo por conta da transgressão cometida. Essa é a perspectiva principal do Evangelho. A humanidade precisava saber que precisava recuperar até então a eternidade dada por Deus na criação, que havia sido quebrada por conta da transgressão. Essa mensagem precisava chegar a todos os povos. Deus chama Abraão, tira ele do meio ali da pecaminosidade, do ambiente que ele vivia, porque a partir dele, ele escolhe Abraão, que a partir dele uma nova nação, né, ia surgir, os benefícios iriam vir para Abraão, ou seja, ele não foi chamado apenas para cumprir uma missão e receber algum benefício simples por conta disso, ele ia ser o pai de uma nação, né? E isso para ele era significativo, até porque, pense aí em uma família que não tinha filhos, né? Então, para ele era muito significativo isso, pensar que todos os filhos dele, a partir dele iria vir uma grande nação. Agora, o ponto era, o mundo precisava reconhecer em Deus a sua graça e a sua salvação, porque naquele momento as pessoas estavam totalmente desviadas. Veja só o exemplo de Babel, que foi um pouco a história que é contada antes da história de Abraão. Os povos haviam sido espalhados, as nações começavam a cultuar os seus próprios deuses, as suas próprias estruturas religiosas,
o pecado se proliferando. A humanidade, naquele momento, precisava da mensagem de Cristo, da mensagem de um Salvador, de uma graça que viria até eles, sem que eles fizessem algo a receber por isso. Mas sim, por conta de receber isso, em gratidão a isso, seriam gratos a Deus através da sua obediência. Então, esses são os dois lados da aliança. O que Deus dá ao seu povo, o que Deus promete, Ele dá, já é garantido, e a expectativa de receber do seu povo a resposta por conta desse presente dado por Deus. Muito bem, vamos avançando aqui. E aí o tempo passa, a aliança passou de Abraão, chegou a Jacó, Isaac e chega ao povo de Israel. E o interessante é que a parte segunda, ela traz um trecho de Deuteronômio, capítulo 9, dizendo assim, ó, não é por causa da justiça de vocês, mas é nem por causa da retidão do coração de vocês que vocês vão possuir a terra que eu estou dizendo, mas para confirmar a palavra que o Senhor jurou a Abraão, né? Ou seja, mostrando aí através dos tempos a perpetuidade. Mas o interessante aqui é que Israel não era merecedor, não era o melhor povo, não era o povo mais santo, mas Deus tinha feito uma promessa. Seu marido, né, ou sua esposa, pode não ser a melhor do mundo, mas você fez uma promessa, que é para ser perpétua, com uma aliança que não tem fim, né? Então, da mesma forma, Deus fez e Deus tinha que meio que suportar aquele povo, né? A gente viu na semana passada que ele se zangou, enfim, né? Falou para Moisés que ia destruir, mas enfim. Aqui Deus traz como o povo, como a gente falou no início, não é pelo povo. Não era o melhor povo, não era o povo mais numeroso, não era o povo mais santo que tinha na terra, mas era o povo da aliança. E Deus não podia quebrar a aliança dele. Falar alguma coisa, Marcelo? Não, tô aqui vendo, imaginando de certa forma essa figura que eu mencionei anteriormente, de pai, que era Deus, né? Porque assim, Deus, ele cumpriu as promessas por amor, simplesmente, né? Então está se falando muito essa questão de marido e mulher, aliança e tudo, mas eu fico vendo Deus na figura de pai. Não sei se é porque a gente é pai, a gente fica mais assim, mas eu fico imaginando quando, por exemplo, um filho foge de casa ou abandona os pais, digamos assim. Como que esse pai ou essa mãe não se sentem em relação a esse filho? Alguém que ele tanto ama, que lutou a vida inteira para isso e aquilo outro, para que não faltasse nada para o filho, e ali o filho decide simplesmente abandonar, dizer assim, eu não te amo mais, meu pai ou minha mãe. E aí a gente fica pensando, poxa, como é que Deus se sente? Né? E durante toda essa história que a gente tem na Bíblia, que é a nossa história, desde o Éden, a gente vê Deus sempre amor, e nem sempre esse amor tem voltado, né? Então, assim, hoje, lembro da música do Fernando Iglesias, né? Que ele fala que a coisa mais difícil realmente é ser Deus. Nos coloquemos também desse outro lado, né? Da figura de pai, que é Deus, desse amor incondicional, que ele não olha para os nossos defeitos, para os nossos pecados, ele apenas quer que nós sejamos iguais a eles, santo. Só para complementar esse pensamento aí que o Marcelo colocou, eu agora não me recordo se é eventos finais ou se é no grande conflito, no início, né? Falando sobre a perspectiva de Eva ali na época do pecado. Eu sei que foge um pouco da visão, mas complementa esse pensamento. Deus havia criado aquele ambiente perfeito, e eu fico pensando nos primeiros dias ali, Deus apresentando para aquele casal, olha aqui as águas, né? Elas servem para matar a sua sede, né? Para que você se sinta revigorado, para que olha esses alimentos que eu criei, né? Essas frutas, as verduras, enfim,
Deus conversando, mostrando a criação, olha os animais, são vocês que vão cuidar dos animais, vocês que vão dar nome para eles, olha essas flores, enfim, Deus mostrando ali todas as belezas que ele havia preparado para aquele casal. No entanto, Eva, mesmo sabendo de tudo isso que Deus havia feito, porque Deus teve o cuidado de mostrar para ela, ensinar para ela e para Adão também, ela resolveu dar atenção para uma serpente que nada havia feito por eles. Nada, exatamente nada. Apenas havia enganado eles. Contado uma conversa, uma lorota, para enganar tudo aquilo que Deus já havia ensinado. A gente fica pensando, poxa, mas por que fizeram isso, né? Mas a gente também faz isso praticamente no nosso dia a dia. A gente falou um pouco aí de reconhecimento na semana passada, que a gente acaba não dando valor e glória a Deus pelas várias bênçãos que Deus nos dá, mas na hora que acontece um problema, a gente é o primeiro a querer atacar, né? Por que essas coisas acontecem comigo, Senhor? Então, assim, veja só, como você falou, o papel do pai nisso tudo. O pai faz de tudo, ele não quer ver seu filho desamparado, não quer ver seu filho triste, não quer seu filho passando alguma dificuldade, tendo dores, então ele faz de tudo, e faz de tudo mesmo sabendo que em algum momento o filho pode renegar aquilo tudo, pode não agradecer por aquilo que foi feito, ou não dar o devido valor por aquilo que for feito. A parte de Deus na aliança, ele vai cumprir, como a Margareth destacou, a parte da eternidade, ele vai cumprir eternamente, independente de qualquer decisão que nós aqui vamos tomar, ou qualquer pessoa aqui na face da terra vai tomar. Ele vai tomar a decisão de fazer o melhor por esse povo. Está em nós a decisão de fazer o nosso melhor, né? de sermos gratos por isso e aceitarmos o chamado dele. Né? Prosseguindo aqui para a parte de terça-feira, que fala que Deuteronômio é o livro da aliança, né? O Deuteronômio a gente já viu aí a repetição, então ele repete a aliança. Então, sob que contexto acontece, aliás, repete os mandamentos e algumas histórias. Sob que contexto isso acontece? A gente tem que entender aqui que a aliança para Abraão e para o povo de Israel era alcançar a terra prometida, a parte de Deus, né? Seria proteção e uma terra para eles viverem, e em troca, a parte de Israel na aliança era a guarda dos mandamentos. Israel foi tirado do Egito, né? Só que aí, em determinado momento, eles murmuraram e Deus disse, essa geração não vai entrar na aliança, não vai mais fazer parte da aliança, vai morrer aqui sem ver a promessa ser cumprida. E aí passam-se 40 anos, aquela geração morre, e aí Deus chama novamente o povo para repetir os 10 mandamentos, né? E nessa repetição aqui, não é uma nova aliança, é a rememória, né? É a relembrança, ou a lembrança, de que ainda existia um papel do povo a cumprir. Olha, eu não estou te levando para a terra prometida, não já te tirei do Egito, deu um trabalho monstro, mas já te tirei. Não fiz vocês atravessarem o Mar Vermelho, não estão aqui, eu não tenho dado alimento, as roupas de vocês não têm se mantido, eu estou mantendo a minha palavra. Agora, por favor, lembra, não matarás, não adulterarás, lembra do sábado, guarda, honra teu pai e tua mãe. São essa é a tua parte na aliança, então lembra aí e faz. Alguém mais gostaria de comentar? Não, eu fico... desculpa, estou falando até demais. É porque isso é impactante, eu acho interessante. Mas veja só, Deus ele faz questão de ali fazer, digamos, uma cerimônia para relembrar o povo, né, daquilo que o povo já deveria saber. Isso é até uma questão doutrinária que muitas pessoas acabam entendendo que os mandamentos foram dados ali só no Sinai, mas não. Os mandamentos já foram dados desde o Éden. Tire, por exemplo, o próprio sábado, que já estava ali na perspectiva da criação, né? Ensinado para o povo ali desde o início. A forma como isso era apresentado para o povo, que era diferente. Nós falamos até que, acho que no primeiro sábado aqui dessa lição, o ensino era patriarcal, era passado de pai para filho, ensinado nas famílias. Mas ali com o povo, Deus ele faz uma cerimônia ali, né? Para relembrar o povo, né? Daquilo que eles já sabiam, ou pelo menos já deveriam saber. Vejam só, o povo estava vivendo em um ambiente
altamente pecaminoso, onde haviam vários deuses, onde haviam várias outras leis. Muitos ali acabavam tendo que cumprir algumas das leis dos egípcios por obrigação. Então, haviam várias faltas, e isso já estava impregnado entre o povo. Então, Deus faz uma cerimônia ali, uma coisa bonita, tal, no Sinai. E aí, em vários discursos de Moisés, ele relembra aquilo, né? Mas tudo aquilo deveria estar presente na mente das pessoas. E aí eu gosto de fazer o paralelo. Quanto que a gente precisa de cerimônias para a gente relembrar aquilo que a gente precisa fazer? Aquilo que a gente já deveria estar sabendo. Que não precisava ficar, alguém ficar relembrando a gente. A gente tem que vir aqui aos sábados, aos domingos e às quartas para a gente relembrar o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Esse é o objetivo de vir, de ouvir um sermão, de ouvir uma mensagem, de ouvir um estudo, uma pregação. É relembrar, porque o homem é o perito em se esquecer das coisas que precisa fazer. E o interessante é que, já passando para a parte de quarta-feira, e aí tem um trecho que a lição pede para a gente ler, que é de Deuteronômio 26, né, que vai dar o contexto das perguntas e da explicação. Quem quiser acompanhar, Deuteronômio 26, 16, diz assim, ó: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e darás ouvido à voz dele. Me diga uma coisa, aqui tinha alguma coisa nova? Deus, veja, aqui Moisés usa 2 vezes a palavra hoje. Usa hoje no versículo 16 e começa o versículo 17 hoje. No versículo 16, é como que Deus estivesse dando os mandamentos hoje. E no versículo 17, ele diz que hoje andarás. Eu pergunto para vocês, tem alguma coisa nova aqui? Deus está fazendo uma nova aliança? Ou quando você lê aqui, você entende que é a mesma aliança que foi feita? O que significa esse hoje? Peraí, Tiago, peraí. Calma. Vai dar certo. Pronto. Uma renovação, né, para aquele momento. Eu fiquei assim lembrando, cara, quantos anos na igreja assim, quando foi que o ancião ou o pastor chegou aqui? Amigos, vamos lá nós todos hoje aqui, vamos relembrar aqui os 10 mandamentos, a base da lei. Aí esse cara, eu não estou lembrado, né, de ter acontecido isso, mas como o Eric falou, nós somos peritos demais, né, em esquecer, e é bom que realmente, uma vez ou outra, pelo menos uma vez aí por ano, né, se faça esse lembrete, porque, meu amigo, todo dia de sábado a gente está falando palavras vãs, está fazendo o que não é para fazer no sábado, então o povo é esquecido. Seria bom realmente, lhe sugerir, meu amigo, o primeiro ancião aí, faça hoje aqui uma lição bem propícia dessa, para que a gente relembre, né? Lembra-te, né? Lembra-te. E é interessante, Marlete, que esses versículos, né, do 16 ao 19, ele vem colocando lado a lado o papel de cada um, o nosso de Deus. E aqui fala, né, que se nós obedecermos, Deus nos exaltará. Aqui fala nesses versículos. E aí ele fala que tem que ser de coração e de toda a nossa alma, né? Sendo que Deus já deixa tudo alertado para nós. Então cabe a cada um de nós a gente ter muito cuidado e estar sempre em espírito de oração, mediante a cada novo passo que a gente der, a cada nova conquista que a gente quiser conquistar. Porque muitas vezes, algumas coisas até deixam de acontecer, não porque Deus não queira, ou porque Deus seja ruim, ou porque você não tem a capacidade até de conseguir aquilo, mas porque talvez aquilo poderia ser ou possa ser a sua perdição. Então tenhamos muito cuidado quando nós formos dar novos passos. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar o tempo todo. Porque no momento em que a gente deixar de fazer isso, deixar de buscar o auxílio de Deus, deixar de seguir as orientações de Deus, eu até já falei isso aqui uma vez, que tudo aquilo que você algum dia disse assim, eu nunca faria isso, quando vê alguém fazendo, com certeza você vai fazer. Pode ser a coisa pior do mundo, você dizer, Deus me livre de fazer isso. Se você se afastar de Deus, você vai fazer. E é isso que acontecia com o povo. Deus orientava, deixava um profeta sempre avisando ali, e o povo, amém. Mas a partir do momento que o povo perdia o nosso Deus de vista, eles ficavam entregues aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, às suas próprias inclinações, e com certeza, meus amigos, o caminho é de morte.
Microfone para Kelly. Eu estava lendo aqui e pegando aí o embalo do Marcelo, diz o seguinte: tudo isso vem do povo, certo? Nós somos esse povo. E a gente fala muito do povo de Israel, povo escolhido de Deus. E hoje, nós somos o povo escolhido de Deus. Passou a nós. Muitos lá fora estão muito mais bem preparados do que nós mesmos. E nós deveríamos ser o exemplo. Nós deveríamos ser a vitrine que a Marlete falou. E aqui diz assim, lá no Lar Adventista, né, página 32 diz: uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. É testemunho. Quando a gente se afasta de Deus, nós deixamos de ser, dar essa preferência para que Deus cuide de nós. E nós passamos isso, essa chave da nossa vida nas mãos de Satanás e seus anjos. E quem cuida é Ele. É como se nós disséssemos o seguinte: eu não quero mais ser cuidado por ti, nem ser teu filho mais. Eu estou sendo agora filho do inimigo. Então, nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. E hoje é só o que está acontecendo. É só o que está acontecendo. Deixa eu dar continuada aqui. Até 2 horas da tarde tem tempo, né? Amém? Amém. Aleluia. Nossa esfera de influência poderá parecer limitada. Ô, Marcelinho, só lá na lanchonete, né, tal, eu não tenho mais com quem falar. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão nossas possibilidades se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida. Poderemos ser condutos que levem correntes de força vivificante. Aqueles que têm genuíno amor a Deus manifestarão um intenso desejo de conhecer a sua vontade e executá-la. Não interessa, meu amigo, se está no teu coração de fazer o que é correto. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que nunca leram a Bíblia realmente, né, nunca entenderam, mas elas têm um coração bom. E quando elas começam a entender ali realmente a vontade de Deus, elas querem o quê? Seguir fielmente. Resumindo, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Porém, meu amigo, é tão difícil, né? E a coisa só fica mais fácil se nós realmente estivermos o quê? Ligados a Deus. Então, é o dever de todo que se professa ser cristão manter uma íntima união com Cristo e ter uma rica experiência nas coisas de Deus. Então, sua vida será o quê? Frutífera em boas obras. Rapaz, o Delmário é um cara tão legal, né, meu amigo? Tudo ele faz bacana, mas não é o Delmário, é Cristo que vive nele, tá certo? Porque realmente ele tem buscado. Só para fechar aqui, ontem eu vi um vídeo de um rapaz e ele falou assim: meu amigo, nós temos que realmente, Marcelinho, tu tá bem? Tá estudando a Bíblia? Tá estudando a lição? Tá orando? Meu amigo, tu ainda não está bem, busca mais. Sempre tenha esse desejo na sua mente de: eu não estou bem, eu preciso melhorar. E assim, as coisas celestiais vão se apropriando da tua vida. Porque se tu der um espaço, uma brecha, quem estará lá vai ser quem? O Satanás, né? Para colocar tudo aquilo que Deus lhe deu a perder. É por isso que o primeiro mandamento é ele: não terás outros deuses diante de mim. Quando a gente coloca outra coisa que não seja Deus, as consequências vêm. E são as piores. E esse rapaz, ele é um judeu. E ele já aceitou Jesus como seu Salvador. E você não vê uns judeus aceitando Jesus como seu Salvador, porque o negócio dele é a lei, é só a lei. Jesus não é o Filho de Deus. E ele é um judeu. Os muçulmanos também já estão aceitando. Pessoas que estão no mundão, estão lendo e estão abrindo
a sua mente estão começando a falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele disse que se ele for para alguma outra religião, vai ser para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nada mais havendo, né? Vamos orar, gente. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, meu Senhor, pela tua palavra que foi aberta e estudada nesta manhã. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor, através do Espírito Santo, nos mova a fazer a tua vontade, a cumprir a nossa parte na aliança, Senhor, para que possamos alcançar de fato em nossas vidas a eternidade. Que o Senhor abençoe cada filho teu aqui, que o Senhor perdoe cada um dos nossos pecados, que o Senhor nos faça, ó Deus, nos arrepender dos mesmos, para que possamos nos encontrar aprovados diante de Ti. Permanece, pois, conosco, Senhor, nos dando sabedoria, discernimento, domínio próprio, mansidão e, principalmente, o Teu amor em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.